Toda vez que você não paga a taxa condominial, ela vai ser cobrada de alguma forma do condômino, né? Ou ela vai ser cobrada por uma empresa de cobrança, que é contratada pelo próprio condomínio, ou ela vai ser cobrada por uma garantidora, que ela age normalmente como uma empresa de crédito. Então, ela paga toda a taxa para o condomínio, se é descontado uma taxa de serviço disso, e a garantidora fica responsável pela cobrança do próprio condômino. Entendi. Então, não pagou, vai ser cobrado de todo jeito, né? Exatamente. Existe alguma possibilidade de restringir algum acesso de espaço físico do condomínio, de área comum, salão de festa, pelo fato de ele estar inadimplente? Não. A administração do condomínio não pode impossibilitar o condômino de usar essa área comum, justamente porque quando o condômino compra a unidade, ela já vem com essa fração também da área comum. Ele é dono de uma parte dessa área, então não pode ser feita a impossibilidade dele. E tem um certo sentido, porque a gente sabe que é previsto, né, exemplo no Código Civil e nas convenções também, uma punição para aquele condomínio inadimplente, né? Ele vai ter ali taxas de juros, sim, multa, a atualização monetária, e se ele tivesse uma segunda punição, que seria a restrição do acesso, né? E uma hora ele vai pagar aquilo que ele não pagou. Então, se eu restringir, aquela restrição não volta mais em relação ao tempo. Mas em relação ao valor, ele vai sempre retroagir, porque eu pago tudo aquilo que eu um dia estava devendo até o presente. Exatamente. Então faz sentido aí. Exatamente. Tá? Gente, outra pergunta aqui que diz o seguinte: quais são os métodos de cobrança dessas taxas? Né? São empresas de cobrança ou garantidora. Mas como é que a gente pode trazer assim, a diferenciar se eu tenho na minha mão uma ação de cobrança ou uma ação de execução? Então, normalmente essa escolha ela fica a critério da administração do condomínio. Ele pode optar por ter uma empresa de cobrança que vai fazer a ligação, vai emitir o boleto, ela vai ser responsável pela incidência de juros, de multa, inclusive de ajuizar a ação, vai ser toda determinada pela própria administração. Quando fazer e como fazer. Quando a administração ela opta pela garantidora, ela se assegura que todo mês ela vai receber aquele valor do crédito, descontado a taxa de serviço da própria garantidora, e vai jogar toda a responsabilidade de cobrança e de ajuizamento da ação sobre a garantidora. Então a administração vai se eximir desse ponto e vai deixar tudo na mão da garantidora. Doutora, ainda insistindo na pergunta anterior, existem diferenças, né, em relação à ação de cobrança para cobrar as taxas condominiais e a ação de execução. Quando eu devo usar, né, a ação de execução, seria a forma correta de poder falar, e quando eu devo usar uma ação de cobrança para receber as taxas condominiais? É o seguinte, a ação de execução ela precisa de um pré-requisito, que seria a Assembleia. E aí, essa previsão orçamentária aprovada em Assembleia transforma a taxa de condomínio já num título de executivo. Então, já se pode entrar com a ação executória de uma vez. Quando não se tem essa aprovação da previsão orçamentária ou quando é uma taxa de rateio que está fora da previsão, é necessário entrar com uma ação de conhecimento, porque aí vai ter toda a discussão se aquele título é ou não executiva, e aí sim vai ser feita a execução dele. Interessante. A gente falou também um pouco sobre, no bloco sobre as garantidoras, né? E às vezes quem está nos assistindo ele não tem a mínima ideia do que é uma garantidora. A gente conseguiria trazer como é que funciona, né, até para que eles possam decidir se é interessante ter um condomínio uma garantidora ou não. Como é que funciona uma garantidora de taxas condominiais? Então, a garantidora ela é bem fácil. Ela é uma empresa que ela vai garantir o crédito de todo aquele valor total das taxas de condomínio para o condomínio. Vai ser cobrada uma taxa de serviço que varia entre as garantidoras. E aí ela vai ser responsável por cobrar todos os inadimplentes. Então, quando o condômino não paga, em vez de cobrar a administração, vai cobrar a própria garantidora. E aí toda a cobrança, o método de cobrança e a forma como vai ser cobrado fica na mão dela e não mais a administração. É como se fosse um duplo serviço. Eu vou receber as taxas como antecipação, inclusive dos inadimplentes. Eu também vou terceirizar a minha forma de cobrança do condomínio. Do condomínio, exatamente. É interessante destacar que a garantidora ela sempre vai cobrar em nome do condomínio. Então não há uma venda da carteira, mas sim há ali uma antecipação desses recebíveis. Exatamente. E quando o condomínio, posteriormente, através de uma ação, ele venha receber valores, como ele já recebeu, então ele faz esse repasse automaticamente aí de volta aí para a garantidora.
Então é uma opção que você tem que ponderar em relação a você. Tem uma elevada inadimplência, vale a pena perder um volume, né, financeiro do condomínio, mas receber todos os meses certinho, porque vem aí de uma única vez, de um único dia, o valor integral para a conta do condomínio, você consegue fazer contas e poder gerenciar a sua gestão como síndico, né, aí do condomínio. Ou se vale a pena você gerenciar essa inadimplência ao longo do mês com uma cobrança aí de forma especializada. Tá bom? E aí tem uma pergunta também aqui que é muito válida, né? Quando prescreve essas taxas, existe prescrição? Não existe? Como é que é? Existe tanto a prescrição da taxa ordinária quanto de taxa de rateio, a prescrição dela é de 5 anos. Então, a administração ela tem que tomar a providência de fazer a cobrança antes desse período, porque após a prescrição não se pode mais nem cobrar judicialmente nem administrativamente.